Então, eu vou estar falando então sobre o que é o volume de um corpo, né? Então, vamos lá. A gente fala então que o volume é a capacidade, né, que ele tem de ocupar um espaço. Então, esses corpos ele possuem capacidade de acordo com o tamanho de suas dimensões. Então, para a gente determinar o volume, né, a gente precisa multiplicar a área da base vezes a altura. Então, aquilo que a gente viu lá no ensino médio. E aí a gente lembra, né, que a base ela pode assumir várias dimensões, então ela pode ter vários formatos, né, triângulo, quadrilátero, pentágono, né? E aí alguns sólidos recebem esses nomes e possuem fórmulas definidas para o cálculo do volume. Então a gente vai observar aqui as principais medidas, né? Então algo aqui bem trivial, assim, visto lá no ensino médio, então acho que é bem tranquilo isso aqui, conversão de medidas. Então, para a gente calcular o volume de uma pirâmide, é importante reconhecer que existem vários tipos de pirâmide, né? Então, ela pode possuir, por exemplo, a base formada por qualquer polígono, como um triângulo, um quadrado ou um hexágono. Então, o volume da pirâmide ele depende diretamente da área de sua base e a sua altura. Então, a gente vai... O volume, na verdade, é o produto, né, da área da base pela altura. Então, dividido por 3. E aí a gente vai ver assim, por que é dividido por 3. Então, tem toda uma explicação. Então, como a base pode ser qualquer polígono, então para calcular sua área é necessário antes reconhecer por qual polígono a base é formada. Então, foi o que a gente falou anteriormente, né? Então, a gente tem que ver ali a base da minha pirâmide, né? Porque cada uma vai ter uma forma específica. Então, vamos lá. Então, resumo sobre o volume da pirâmide. Então, a gente achou o volume da pirâmide, né? A gente vai utilizar a fórmula área da base vezes a altura sobre 3. E aí a área da base eu vou representar por AB, a altura H, né? E aí a gente fala que a área da base da pirâmide é calculada de acordo com o polígono de sua base. O volume de um prisma é 3 vezes o volume do pirâmide de mesma altura e área da base. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A demonstração do volume da pirâmide. Então, essa demonstração a gente vai utilizar dois teoremas importantes. O primeiro é, né, o volume de um prisma regular é igual ao produto da área da base pela altura. E o segundo, duas pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume. Então, para essa demonstração, a gente vai usar o prisma reto de base triangular. Então, essa figurinha aqui. E aí, né, a partir dela eu vou falar, olha, A é essa área aqui, a área do triângulo ABC, e H é a altura desse prisma. Então, pelo teorema 1, né, que fala que o volume de um prisma regular é igual ao produto da área da base pela altura, a gente sabe que o seu volume é H, porque se A é a área da base e Hzinho é a altura, então o volume é o produto dos dois. Agora, dividindo esse prisma em três tetraedros, pirâmide de base triangular, a gente tem então, né, que mostrar que os três tetraedros terão a mesma área da base e a mesma altura. Logo, pelo teorema 2, eles terão o mesmo volume. Então, é claro que a soma dos volumes desses três tetraedros é igual ao volume do prisma. Então, a gente vai demonstrar essa afirmação aqui. Então, vamos lá, então. Então, sejam V1, né? O volume do tetraedro é definido pelo triângulo ABC e pelo vértice D. Então, esse daqui, né? Essa figurinha aqui. V2 é o volume do tetraedro definido pelo triângulo FDE e pelo vértice A. Então, essa figura aqui. E V3 o volume do tetraedro definido pelo triângulo ACE e pelo vértice D. Então, essa daqui. Então, por fim, a gente tem, né, que esse prisma ele é composto por três tetraedros. Então, ele vai ficar bem assim, né? E aí, a partir daqui, né, eu vou notar que o tetraedro verde ele é igual ao laranja. Então, daí, eles possuem o mesmo volume. Então, vamos dar continuidade. Então, agora falta mostrar que o volume do tetraedro amarelo é igual ao dos outros, né? Então, para isso, a gente vai utilizar o teorema 2. Então, por construção, temos que o segmento DB é paralelo à face ACE. Então, daí, né, a distância de qualquer ponto do segmento DB à face ACE é sempre a mesma. Então, a gente pode representar graficamente assim, né? Então, é justamente o que ele está falando aqui, né? Então, o segmento DB vai ser paralelo à face ACE. Então, a gente representa essa figura aqui. Então, agora eu vou imaginar, né, um ponto sobre o segmento DB, que eu vou chamar de D'. Agora, imagine um tetraedro formado pela face ACE e pelo vértice D'. Então, eu vou notar que quando D' for igual a D,
temos que o tetraedro inicial e que, quando D' for igual a B, teremos um tetraedro igual ao tetraedro laranja e verde. Então, a gente representa dessa maneira aqui. Como a distância de D' e B até a face AC é a mesma, então a gente tem lá, pelo Teorema 2, que os dois tetraedros acima e o tetraedro ao lado têm o mesmo volume. Portanto, o tetraedro amarelo inicial tem o mesmo volume do que os tetraedros verde e laranja. Então, a gente pode representar dessa maneira aqui, né? Então, portanto, cada um dos tetraedros tem volume igual a 1/3 do prisma, como queríamos demonstrar. Então, ficou demonstrada aqui aquela nossa afirmação, tá? Então, aqui a gente consegue demonstrar, então, o volume da pirâmide. Agora, vamos dar continuidade, né? Falar um pouco sobre tronco de pirâmide, né? Então, o tronco de pirâmide, a gente vai falar que é o sólido formado por uma seção transversal em uma pirâmide. Então, graficamente, é dessa maneira aqui. Então, a seção transversal é o corte feito por um plano paralelo à base da pirâmide aqui, conforme a figura. Feita a seção transversal, o conjunto de pontos que fica entre essa seção e a base é o tronco de pirâmide, tronco da pirâmide. Então, quais são os elementos do tronco de pirâmide, né? Então, a gente tem a base maior, que é a base da pirâmide, o polígono que se opõe ao vértice dela, a base menor, que é o polígono formado pela seção transversal, a altura, que é a distância entre a base maior e a base menor, e todos os elementos da pirâmide, né? Que é arestas laterais, arestas da base, vértices, faces laterais, etc. Então, isso aqui é algo bem trivial, assim, visto no ensino médio, né? Provavelmente alguns de nós não vimos tronco, mas pirâmide, assim, algumas coisas geométricas a gente viu, então eu acho que é bem trivial também essa parte. O tronco de pirâmide ele é chamado de tronco regular quando é obtido de uma pirâmide regular. Para o tronco regular, valem as seguintes propriedades. Então, olha, o tronco de pirâmide ele é chamado de tronco regular quando é obtido, né? Ok. Então, as propriedades são, né? As arestas laterais são congruentes, as bases são semelhantes e, além disso, são polígonos regulares. Todas as faces laterais são formadas por trapézios isósceles congruentes. A altura de uma face lateral qualquer é chamada de apótema. Então, mais uma vez, né? Então, isso aqui é bem trivial, visto lá em geometria no ensino médio, então vamos dar continuidade. A demonstração agora, né, do volume do tronco de pirâmide. Então, vou considerar a seguinte pirâmide, essa pirâmide aqui. E aí, a partir dela, né, vou analisar separadamente o triângulo retângulo que vai ser obtido aqui dentro. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter essa figura aqui. Então, pela semelhança de triângulo, segue que, né, então, da minha figura aqui, eu tenho, né, essa relação aqui. Porque o que acontece? Esse lado aqui, então a gente vai fazer uma semelhança de triângulos, uma proporção. Então, esse lado aqui tá para esse daqui, assim como a razão tá para esse lado aqui, é lisão sobre 2. E aí, quando eu faço essa conta, eu vou chegar em L sobre Lzinho é igual a H sobre Hzão menos Hzinho. E levantamos os lados ao quadrado, a gente tem, né? Então, justamente isso aqui, Lzão ao quadrado sobre Lzinho ao quadrado, dividido por, né? Hzão ao quadrado sobre Hzão menos Hzinho ao quadrado. Ok. Mas, a gente tem que Lzão ao quadrado e Lzinho, eles são áreas da base das pirâmides, maior e menor, respectivamente. Então, a gente vai reescrever eles como AB, né? ABzão sobre ABzinho. E aí, a gente vai chamar tronco de pirâmide de bases paralelas, a parte da pirâmide limitada por sua base e por uma seção transversal qualquer dessa pirâmide. Então, portanto, o volume do tronco de pirâmide ele é obtido pela diferença dos volumes das pirâmides maiores e menores, respectivamente. Assim, o cálculo ele vai ser dado, né? Então, o volume total é o da pirâmide maior menos a pirâmide menor. Então, conhecendo o volume V de qualquer pirâmide, a gente tem, então, né, essa formulazinha aqui. Então, como é a diferença, eu vou substituir aqui os valores. Quando eu faço essa conta, eu vou chegar aqui, né? Então, o volume total que eu quero é 1/3, né, de Hzão da área da base, né, área do triângulo maior menos o menor, mais a área da base vezes a altura. Ok? Então, esse aqui eu vou chamar de 1. Utilizando da propriedade da seção transversal, a gente determina o valor da altura H em função da área da base, né,
do triângulo maior, do menor e a minha altura. Então, quando eu faço essa conta aqui, substituo os valores, eu vou chegar justamente nesse aqui, que é o Hzão, né? Vou fazer aqui uma manipulação algébrica e vou chegar aqui que o Hzão é o Hzinho sobre a raiz da área da base dividido pela raiz da área da base menos a área da base, a outra área da base. Então, eu vou chamar isso aqui de 2. Então, eu tenho 1 e tenho 2. Agora, eu vou fazer uma manipulação aqui com os dois. Então, se eu substituir 2 em 1, a gente tem, né? Então, eu tenho aqui a minha fórmula. Quando eu faço essa substituição e jogo na minha fórmula, já resumindo aqui, né? A gente vai chegar aqui nesse valor, que o volume total é 1/3 do Hzinho de raiz da área da base vezes a área da base de novo, mais a área da base vezes a área da base mais a área da base, ok? Então, portanto, né, a gente conclui, então, que o meu volume do tronco de pirâmide ele é dado por 1/3 da minha altura, vezes, né, a área da base, mais raiz de área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Então, portanto, esse aqui é o meu tronco de pirâmide, o volume do tronco de pirâmide foi demonstrado. Então é isso, então, tá? A gente finaliza por aqui e aí espero que vocês tenham aproveitado a nossa apresentação. E aí, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Desde já eu agradeço. Obrigado.